Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui. A gente continua falando de ação de impugnação de registro de candidatura. Bom, a gente tratou de toda aquela questão agora envolvendo legitimidade para impugnação, se o partido político é coligado, não é coligado, enfim. E aí, vamos avançar aqui, ó. Próximo tópico que eu quero falar com vocês é esse aqui, ó. O eleitor, ele é um legitimado para propor a IRC? Não é. Isso aqui pode ser uma pegadinha danada de prova. A legitimidade também do eleitor para ajuizar a ação de impugnação de registro de candidatura. Não. Então, vamos lá. O eleitor tem legitimidade ativa? E a resposta é não. Mas apesar da resposta ser não, olha só o detalhe que vem depois. Mas poderá, desde que esteja no gozo de seus direitos políticos, dar notícia de inelegibilidade ao juízo eleitoral, mediante petição fundamentada, que será processada nos termos do artigo 44 da Resolução 23659. Então, vamos lá, aqui, ó. Então, o eleitor, ele não tem legitimidade. Então, vamos botar aqui. Mas o eleitor pode dar, e aqui que é importante, ó, notícia de inelegibilidade. Notícia de inelegibilidade. Aí fala, mas Sobral, mas tá abstrato. Bom, ele não pode ajuizar uma IRC, mas pode dar notícia de elegibilidade. Qual é a diferença? A diferença é que o eleitor não vai ser parte. E aí, recebendo a notícia de inelegibilidade, o que o juiz eleitoral vai fazer? Vai dar ciência ao Ministério Público. E aí, cabe ao Ministério Público, se for o caso, ajuizar a ação de impugnação de registro de candidatura. Deu para entender a matemática aqui? Para fins de prova, assim, já falando para você, se perguntar do eleitor no âmbito da IRC, primeira pergunta que ele pode fazer, se ele tem legitimidade ativa, tu vai responder que o quê? Não. Ah, mas o eleitor, se ele tiver ciência de uma causa de inelegibilidade, não pode fazer nada? Pode. Ele pode fazer o quê? Ele dá notícia de inelegibilidade ao juiz eleitoral. Top? Bacana? Então, beleza. Vamos falar de legitimidade passiva. Quem é legitimado passivo? Aqueles que foram escolhidos nas convenções partidárias e que efetuaram o pedido de registro de candidatura. Então, ou seja, a IRC é ajuizada contra quem? Contra quem efetuou o pedido de registro de candidatura. Tanto que o prazo da IRC começa da publicação do edital, com os pedidos de registro de candidatura, com os requerimentos de registro de candidatura, o RRC, que a gente falou aqui. Tá. Legitimidade passiva, ou seja, contra quem eu posso ajuizar a ação? Legitimidade passiva. Vamos lá. Contra quem efetuou o RRC? Requerimento de registro de candidatura. Beleza? Vamos lá. Outra coisa que é bem bacana de falar aqui, que é o seguinte. Se existe litisconsórcio passivo entre candidatos e partidos em impugnações RRC, mas Sobral, meu Deus, o que é litisconsórcio passivo? Filho, o nome é feio, mas o negócio é simples. Numa ação judicial, você tem quem ajuiza a ação e contra quem você ajuiza a ação. Exemplo, se o seu vizinho está te devendo dinheiro e você fala para ele, vou te botar na justiça, não é assim que as pessoas falam? Pois é, você ajuizando a ação, você vai ser o autor e o seu vizinho vai ser o réu, né? Então, autor é quem pede e o réu é contra quem se pede. O que seria litisconsórcio, querido? É quando determinada ação judicial tem mais de um autor, mais de um réu ou mais de um autor e réu. Exemplo, se a ação judicial tem mais de um autor, é litisconsórcio ativo. Se a ação judicial tem mais de um réu, é litisconsórcio passivo. E se a ação tem mais de um autor e mais de réu ao mesmo tempo, a gente chama de litisconsórcio misto. Bem fácil de entender, né, gente? Então, litisconsórcio é pluralidade de partes. Seja no polo ativo, autor, seja no polo passivo, o réu, ou em ambos os polos, tá? Aí vem a pergunta.
vamos entender aqui. Digamos que eu vá impugnar o registro de candidatura de certo candidato. Ok, tá. Eu preciso colocar no polo passivo também o partido do qual ele faz parte? É uma pergunta razoável, você concorda comigo? Ah, o candidato João da Silva do partido Z. Eu vou impugnar o registro de candidatura do João da Silva. Preciso colocar o partido Z em relação ao qual ele é filiado no polo passivo? E a resposta é não. Se eu tivesse que colocar, pensa comigo, ó, se fosse obrigatório colocar, eu ia chamar isso de litisconsórcio passivo necessário. Por que necessário? Porque é necessário colocar os dois no polo passivo. Só que não é necessário esse litisconsórcio. Deu para entender? Então, eu vou ler para você aqui, ó. O entendimento do TSE é pacífico sobre a não existência de litisconsórcio passivo necessário no caso de impugnação de RRC. Interessante, né? Se você lê isso aqui direto, para quem nunca estudou isso, meu Deus, mas o que é isso? Explicando com calma, a gente consegue vislumbrar o que está aqui dentro. Aí depois ele fala, ó, isso significa que, sendo proposto uma IRC contra determinado candidato, não haverá necessidade de notificação do partido da coligação ao qual ele esteja vinculado para que apresente defesa, basta notificação do candidato. Então vamos lá. Agora já entendeu? Vamos botar assim, ó. Existe. Vamos botar assim, ó. A IRC ajuizada. Vou botar melhor. Vamos botar assim, ó. A IRC ajuizada. RRC de João da Silva. E João da Silva, ele é filiado pelo partido... Deixa eu melhorar aqui. E João da Silva é filiado ao partido Z. Aí vem a pergunta. Entre João da Silva e o partido Z, configura, aqui ó, um litisconsórcio. Sai da frente do bebê, ó. Entre João da Silva e o partido Z, configura um litisconsórcio necessário? Como é que traduz essa expressão esquisita aqui, gente? Ou seja, ao impugnar o pedido de registro de candidatura de João da Silva, eu preciso colocar também o partido Z no polo passivo? A resposta é não. Conclusão, a IRC vai ser ajuizada apenas em face de João da Silva. Eu não preciso colocar o partido Z no polo passivo. Entendido aqui, gente? De boa? Vamos lá. Outra pergunta boa aqui seria o seguinte. E no caso de candidato à chefia do Poder Executivo? Porque quando você tem candidato, por exemplo, a prefeito, governador e presidente, você tem o prefeito com o vice-prefeito. A chapa, né? O governador com o vice-governador. E o presidente com o vice-presidente. Olha a pergunta boa. Se eu impugnar o candidato a prefeito, coloca também o vice-prefeito? Já que eles fazem parte da mesma chapa? Pergunta boa para fim de prova, não é? Leia comigo. Diferentemente do que ocorre em outras ações eleitorais, o litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos titulares e seus vices nas eleições majoritárias para ação de impugnação de candidatura, na verdade, ele é sempre o quê? Facultativo. Como consequência, proposta uma IRC no RRC de prefeito ou vice-prefeito, o cartório deverá notificar apenas o candidato impugnado. Então, vamos lá. Mais uma vez aqui. Vamos colocar aqui agora. Vamos botar assim. Espera aí. Candidatura a IRC ajuizada em face do candidato a prefeito. Vamos lá. A litisconsórcio necessário
com o vice? E mais uma vez, gente, qual vai ser a resposta? Não. Conclusão, posso colocar apenas quem no polo passivo? Apenas o candidato a prefeito. Olha, essa outra aqui, agora que eu vou falar para vocês, é bem importante. Porque lembra que eu falei que a nossa referência vai ser a Lei Complementar 6490 e a Resolução 23609 de 2019? Pois é. Essa resolução sofreu alteração em 2021. E aí vamos dar a lidinha ali no artigo 40, que ele fala assim, ó. Cabe a qualquer candidato ou candidato, partido político, federação, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 dias, contados da publicação do edital relativo ao pedido de registro, impugná-la em petição fundamentada. Aí olha só já o detalhe que aparece. Mas Sobral, quando a gente tinha lido lá na Lei Complementar 64, lá tinha falado candidato, partido político, coligação, Ministério Público. E a Resolução 23609? Você atentou para a diferença? Candidato ou candidata, partido político, federação, coligação ou Ministério Público. E a federação partidária eu já ensinei para você que ao longo do curso, não vamos retomar esse assunto agora. Sobral, e aí, como é que vai vir na prova? Não sei, querido. É importante a gente ter as duas informações. Se ele perguntar nos termos da Lei Complementar 64, a gente vai responder os 4 que estão lá. Se ele perguntar nos termos da Resolução 23609, a gente vai colocar quem? Candidato, partido, federação, coligação ou Ministério Público. Mas, Sobral, e se ele não responder nada? Querido, aí você olha para a assertiva e a gente analisa à luz do caso concreto. Muitas vezes o conselheiro fica meio ansioso. Mas e como é que vai ser? Eu estou te dando as informações, a gente analisa à luz do caso concreto. Como que a questão vai estar formulada? Se na questão perguntar nos termos da legislação eleitoral, por exemplo, se ele for genérico, nos termos da legislação eleitoral, e ele colocar a federação, está correto? Está correto, porque está na Resolução 23609. Entendido aqui? Tá. Aí depois fala assim, ó. A impugnação ao registro de candidatura exige, ó, agora que é importante, representação processual por advogado ou advogado devidamente constituído por procuração nos autos e será peticionado diretamente no processo judicial eletrônico nos mesmos autos do pedido de registro específico. Tá, mas Sobral, que linguagem é essa aqui? A questão é a seguinte, querido. Candidato, partido político, coligação, IMP e também federação, não tem legitimidade para ajuizar a ir quem faça, por exemplo, de um determinado candidato? Tem. Do pedido de registro de candidatura? Tem. Mas esse candidato, ele pode assinar a petição sozinho? Ou ele tem que estar representado por advogado? Entendeu agora? Tem que estar representado por advogado. Parágrafo 1º-A. Constatada a ausência ou irregularidade da representação processual da parte impugnante, ou seja, o candidato foi lá, ajuizou uma IRC sem representação por advogado. E aí, o que faz? Qual é a consequência processual para isso? Leia. O cartório ou secretaria intimará de ofício para que no prazo de 3 dias regularize a falta. Então você não inadmite de cara, não indefere de cara a petição. Um candidato ajuizou uma IRC sem representação por advogado, concede a ele prazo de 3 dias para poder regularizar sua representação. Parágrafo 1º-B. Desatendida a intimação de que trata o parágrafo 1º-A, ou seja, não trouxe o advogado, a impugnação será conhecida, olha agora, como notícia de inelegibilidade, passando a candidata, candidato, partido político, federação, coligação que apresentou, a condição de mero noticiante. Olha só também como dá para criar uma questão linda aqui. Aí ele fala para você assim, tá bom, e se o candidato não regularizar sua representação processual, a petição inicial será indeferida? O processo será arquivado? Não está falando nada disso. Ele está falando que você vai conhecer daquela manifestação como notícia de inelegibilidade. E notícia de inelegibilidade é quando você dá apenas ciência ao juiz eleitoral, que vai dar ciência ao Ministério Público, que se for o caso, ele ajuiza a ação de impugnação de candidatura. Isso aqui eu acho quentíssimo para cair em prova, até porque é da Resolução 23609 que foi alterada em 2021. Então vamos lá, queridos. Cabe nesse finzinho aqui, vamos colocar aqui. Vamos colocar assim, ó. Há necessidade de representação por advogado? Sim. Há necessidade de representação por advogado?
Há necessidade de prestação por advogado? E a resposta é sim. Certo. Aí vamos lá. Ausente a representação. Ausente ou irregular representação. Aí vamos lá. Ausente ou irregular. Vou sair da frente aqui já. Ó, ausente ou irregular a representação. Qual vai ser a consequência? Concede prazo de 3 dias para regularizar. Prazo de 3 dias para regularizar. Tá. Aí vem a última pergunta. E se não regularizar? Conhece como notícia de inelegibilidade. Se não regularizar, conhece como notícia de inelegibilidade. E onde que nós vimos notícia de inelegibilidade aqui? Em relação ao cidadão, já que o cidadão não tem legitimidade para ajuizar a IRC, lembra? Então vamos lá. Sair aqui para você pegar o quadro, printar a tela aí. E vamos revisar esse primeiro quadro. Vamos lá, gente. O eleitor tem legitimidade ativa para ajuizar a IRC, gente? Não. Ele pode dar o quê? Notícia de inelegibilidade. E aí, notícia de inelegibilidade, a gente dá ciência ao Ministério Público, se ele for o caso, ele ajuiza a IRC. Legitimidade passiva. É contra quem a ação? É contra quem efetuou o requerimento de registro de candidatura. A IRC ajuizada, requerimento de registro de candidatura de João da Silva, que é filiado ao Partido Z. Já te expliquei o que é litisconsórcio. Existe litisconsórcio necessário entre o candidato e o partido respectivo? Não. A IRC ajuizada em face candidato a prefeito. Há litisconsórcio necessário com o vice? Não. Mas há necessidade de representação por advogado no âmbito da IRC? Sim. E se ausente ou irregular a representação processual, já arquiva? Já indefere? Não. Dá o quê? Prazo de 3 dias para regularizar. E se não regularizar, arquiva? Indefere? Também não. Conhece como notícia de inelegibilidade. Juntos até aqui, gente? Beleza. Aqui fechamos. Queridos, sempre peço o feedback de vocês, se as aulas estão sendo compreensíveis, se estão conseguindo absorver o conteúdo que está sendo passado aqui, tá? Pode me chamar no direct do Instagram, falar, Sobral, entendi aquela aula, não, Sobral, aquela aula estava muito difícil, não entendi. Estou sempre à disposição de vocês para poder ajudar e melhorar, tá bom? Vamos lá. E aí, depois ele vai falar assim, ó. Aí, eu revelo a vocês, ó, até aqui era a parte que eu achava mais quente. Essa outra parte eu deixei no material, mas eu vou fazer mais a parte de leitura agora, porque eu já não acho tão quente assim para fins de prova. Mas eu acho que vale a pena passar. Que é a indicação de provas pelo impugnante. Fala assim, ó, juntamente com a petição inicial, devem ser indicados os meios com os quais o impugnante pretende provar suas alegações. Normalmente a petição já vem com os documentos, porém, se houver documentos em poder de terceiros, aí pode pedir ao juiz que determine a apresentação. Acho que o relevante aqui, ó, se houver indicação de testemunhas a ser ouvidas, impugnante deverá observar o limite de 6. Então, eu coloquei para vocês aí, ó, artigo 40, parágrafo 4º, o impugnante deve especificar desde logo os meios de prova, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6. Então, vamos lá. Então, isso aqui eu quero anotar. Impugnante. Vamos lá. Pode apresentar rol de testemunhas? Sim. No caso... Oxi.
Até 6. Beleza. Vamos lá, vamos seguir aqui. Aí, contestação vai falar assim, ó. Terminado o prazo para impugnação, o candidato, partido ou coligação, na qualidade de parte impugnada, serão citados para, no prazo de 7 dias, contestá-la, sendo o caso manifestar sobre a notícia de inelegibilidade apresentada no processo. Então, prazo de contestação, 7 dias. Prazo de contestação, 7 dias. Beleza. Isso está lá no artigo 41. E no mesmo sentido, na contestação, o candidato deve estar representado por advogado? Sim, olha lá o parágrafo único do 41. A contestação subscrita por advogado ou advogada deve ser apresentada diretamente ao PJE. Então, na contestação, precisa de advogado? Sim. Beleza. Aí vamos lá para a sentença agora. Pedido de registro do candidato, a impugnação, a notícia de elegibilidade, questões relativas à homonímia, serão processados nos próprios autos. Tá, que nada demais. Agora que eu quero, ó. Nos termos do artigo 7º, parágrafo único da Lei Complementar 64, o juiz eleitoral formará sua convicção pela livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegado pelas partes, mencionando na decisão os que motivaram o seu fundamento, o seu convencimento. Olha lá o 7º parágrafo único. O juiz do tribunal formará sua convicção pela livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegado pelas partes, mencionando na decisão os que motivaram o seu convencimento. E ainda a súmula 45 do TSE, olha como é relevante isso aqui, ó. Estabelece expressamente a necessidade de resguardar o contraditório à ampla defesa, no caso em deferimento de ofício do pedido do registro de candidatura. Então, se o juiz verificar de ofício uma causa de inelegibilidade, tem que dar contraditório à ampla defesa para o pedido, para o candidato lá que está querendo o seu requerimento de registro de candidatura. Então, olha a súmula 45. Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício da existência de causa de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade, mas desde respeitado o quê? Contraditório e ampla defesa, tá? Beleza, vamos anotar isso aqui, que isso aqui eu também acho importante. Vamos botar assim, ó. Na sentença, juiz forma a convicção pela livre apreciação da prova, atendendo fatos, circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegado pelas partes, mencionando, tá? Sentença. Juiz forma sua convicção pela, vamos lá, livre apreciação da prova. Certo. E aí, vamos lá. Fatos e circunstâncias constantes dos autos. Fatos e circunstâncias constantes dos autos. E depois ele ainda fala assim, ó, ainda que não alegado pelas partes. E aí depois ele vai concluir dizendo, mencionando os que motivaram o seu convencimento.
mencionando os que motivaram seu convencimento. Tá. Aí, olha só. A súmula 45. Juiz eleitoral pode conhecer de ofício de causa de inelegibilidade. Aí, vamos lá. Juiz. Ó, vou marcar aqui. Pode conhecer de ofício. Sobre o que conhecer de ofício? Conhecer independente de manifestação. Ou seja, o autor não falou daquilo, mas o juiz verificou uma causa de inelegibilidade, entendeu? Conhecer de ofício. Pode conhecer de ofício de causa de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade? De causa de inelegibilidade. Ou de condição de elegibilidade, ausência de condição de elegibilidade? Pergunta. Resposta: sim. Só que, mesmo conhecendo de ofício, deve resguardar CDAD. O que significa CDAD, gente? Contraditório ampla defesa. Beleza? Ok. E aí tem mais um tópico ali que eu quero falar para vocês, que está ali no artigo 8º, que fala assim, ó. Nos pedidos de... Perdão, deixa eu subir aqui um pouquinho. Então fala assim, ó. Desse modo, o pedido de registro poderá ser indeferido de ofício, ainda que não tenha havido impugnação, quando o candidato foi inelegível ou não atender qualquer das condições de elegibilidade. Aí depois fala assim, ó, o pedido de registro com ou sem impugnação será julgado aqui, ó, isso que eu quero, ó, no prazo de 3 dias após a conclusão dos autos ao juiz eleitoral. Quando a sentença for entregue em cartório antes dos 3 dias contada a conclusão ao juiz, o prazo para o recurso ordinário, salvo intimação pessoal anterior, só se conta do termo final daquele tríduo. É a súmula 10 do TSE. Vamos ler o artigo 8º. Ele fala assim, nos pedidos de registro de candidato à eleição municipal, o juiz eleitoral apresentará a sentença em cartório 3 dias após a conclusão dos autos, passando a correr desse momento o prazo de 3 dias para interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. E a súmula 10 fala, no processo de registro de candidato, quando a sentença for entregue ao cartório antes dos 3 dias contada a conclusão ao juiz, o prazo para o recurso ordinário, salvo intimação pessoal anterior, só se conta do termo final daquele tríduo. Então vamos lá. Prazo de julgamento. Prazo para a sentença. Vamos botar melhor. Três dias. Vamos lá. Após a conclusão dos autos. Conclusão dos autos, quando a gente remete os autos ao juiz para que ele profira a decisão, tá? Você fazer conclusão dos autos. Só que aí vem a gracinha. Aí vamos lá. E se o juiz entregar a sentença antes desse prazo? Vamos botar aqui. E se o juiz entregar a sentença antes desse prazo? E se o juiz entregar a sentença antes desse prazo? Aí vamos lá. O prazo para o RO, salvo intimação pessoal anterior, só conta ao final do tríduo. Tem que esperar os 3 dias para depois começar a contar o prazo recursal. Por mais que o juiz tenha entregue a sentença antes. Deu para entender? Então vamos lá. O prazo para o RO
conta do termo final dos 3 dias. Só que tem um salvo aqui, né? Salvo intimação pessoal anterior. Eita quadro! Então vamos lá, vamos pegar tudo aí, gente, para a gente revisar? Vamos pegar aí. Vamos lá, queridos. Impugnante pode apresentar rol de testemunhas? Pode. Até quantas? 6. Qual o prazo de contestação? 7 dias. Precisa de advogado? Sim. Na sentença, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegado pelas partes, mencionando os que motivaram seu convencimento. Nesse sentido, o juiz pode conhecer de ofício de causa de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade? Pode. Só que tem que resguardar o quê, gente? Contraditório para a defesa. Prazo para o juiz proferir sentença, 3 dias após a conclusão dos autos. E se o juiz entregar a sentença antes desse prazo, gente? O prazo para o RO conta do final dos 3 dias, salvo intimação pessoal anterior. Vamos pegar o primeiro quadro e vamos revisar tudo. Vamos lá. O primeiro quadro aqui. O primeiro quadro a gente tratou o seguinte, gente. Na IRC, o eleitor tem legitimidade ativa? Não. Mas ele pode dar o quê? Notícia de inelegibilidade. Legitimidade passiva. Contra quem? Contra quem efetuou o requerimento do registro de candidatura. A IRC ajuizada, requerimento de registro de candidatura João da Silva, que é filiado ao Partido Z. Existe litisconsórcio passivo necessário entre João da Silva e o Partido Z? Não. A IRC ajuizada em face de candidato a prefeito. Tem litisconsórcio necessário com o vice? Também não. Há necessidade de representação por advogado no IRC, gente? Sim. E ausente ou irregular a representação faz o quê? Dá prazo de 3 dias para regularizar. E se não regularizar, faz o quê? Conhece como notícia de inelegibilidade. O impugnante pode apresentar rol de testemunha? Sim, até 6. Qual o prazo de contestação? 7 dias. Precisa de advogado? Sim. Na sentença, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, apreciando fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegado pelas partes, mencionando os motivos que motivaram o seu convencimento. Mas o juiz pode conhecer de ofício, ou seja, independente de provocação, de causa de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade? Sim. Só que tem que resguardar o quê? Contraditório para a defesa. Qual o prazo para o juiz proferir sentença, gente? 3 dias após a conclusão dos autos. E se o juiz entregar a sentença antes desse prazo, o prazo para RO vai contar do dia da entrega? Não. Apenas do final dos 3 dias, salvo se houver intimação pessoal anterior. Fechamos a IRC. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo encontro.